Olá pessoal, eu sou André Caseiro, da Humus Compostagem. Hoje eu vim gravar um vídeo aqui para vocês para mostrar como que eu faço para ver se a leira de compostagem ela ainda está na fase termofílica, né? É necessário sempre ver a temperatura da leira para saber se realmente o processo está dando certo. Então, quando a gente utiliza esse termômetro aqui, ó, ele não é o mais indicado, tá? Porque a haste dele é curta, né? Então, né, você vê que o tamanho da leira, a leira é bem alta, então a gente só consegue ver nas extremidades da leira a temperatura, né? Mas isso já ajuda a gente a ter uma ideia de qual o momento certo para a gente revolver esse material aqui e para a gente dar o tombo na leira, né? Que é o último momento em que a gente retira o material que está aqui antes de que ele seja realmente recolhido para ser peneirado e embalado e vendido aí como adubo, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço, né? E explicar também qual o momento ideal para a gente fazer esse revolvimento e qual o momento em que a gente pode retirar o adubo para estar comercializando, certo? Então, ó, essa leira aqui, eu parei de abastecer ela no final do mês de março, né? A gente tá agora no dia 19 de abril. Então, desde que eu fiz o último abastecimento aqui, eu não mexi mais na leira, né? Não revolvi ela, não abri nem nada. Então, ela já tá aí há mais de quase 20 dias, né? Compostando, né? Então, sem eu fazer nenhuma interferência nela, nenhum abastecimento, nem nada. Então aqui, ó, eu faço essa abertura na leira, retiro o capim aqui para a gente ter acesso ao material que está sendo compostado. Pego o termômetro, a gente pode ver que a temperatura já começa a subir, ó. No momento que eu enfio ele aqui, ele já começa... Então a fase termofílica, ela é considerada a partir dos 45 graus Celsius, tá? Então aqui, ó, a temperatura vai subindo e a gente vai vendo até que ponto que ela chega. E o ideal é que se mantenha até no máximo 70 graus Celsius, tá? Aquecer mais que isso é prejudicial também. Então a gente tem que manter a temperatura aí de 45, o ideal é que seja de 45 a 65 graus, tá? Então aqui, ó, a temperatura ainda tá subindo, ó, 50 graus. E se a gente conseguir enfiar mais um pouquinho, vamos ver, a gente tem aí uma temperatura maior. Então por isso que eu falei que não é ideal esse termômetro, tá? Porque a gente tem uma haste bem curta, ela não chega, não consegue atingir aí, né, o fundo da leira, mas só que a gente consegue ter uma ideia e ver que realmente está na fase termofílica ainda, tá? Bom, então a gente faz constantes medições para a gente ver qual o momento em que a gente vai revolver, né? Como eu falei para vocês, a fase termofílica é de 45 a 65, 70 graus Celsius. Então, quando eu observo que a leira não está esquentando até essa temperatura, aí é o momento de revolver. Então, porque aí pode ser que tenha algum material no meio que não tenha sido completamente compostado, isso é normal. Então é necessário revolver esse material para que ele seja completamente compostado e fique um material homogêneo, sem nada de resíduo ali no meio, garante a qualidade do adubo. Então, quando a gente percebe aqui no termômetro que não está, por exemplo, se daqui a 5 dias eu vier aqui e medir e der 40 graus, por exemplo, e aí eu já vou revolver esse material, né? Porque aí com o revolvimento aumenta o oxigênio e provavelmente alguma parte aí que tiver compactada, né, não tiver tendo contato aí com o oxigênio, ela vai passar a ter contato com o oxigênio e vai aí passar pelo processo de compostagem também. Então, e outra coisa também que pode ser feito, né? Essa leira aqui, ela está aqui, né, nesse local. Eu posso pegar e puxar esse material e inverter aqui, né? Tornar a base dela o topo, né, e o topo a base. Porque geralmente a base dela que fica mais compactada, né? Porque ela vai recebendo peso em cima e embaixo vai compactando. Então se a gente consegue trazer todo esse material, né? É óbvio que é trabalhoso, né? A gente faz isso aqui no braço, a gente não tem maquinário para isso, mas o ideal é que traga, né, esse material aqui para cima e inverta, né? A base fica no topo e o topo na base, porque assim a gente consegue oxigenar bem
esse material e ele ficar completamente compostado. Ó, aqui, por exemplo, ó, esse material, por uma questão aqui minha de dificuldade em fazer todo o revolvimento, né? Como eu falei para vocês, eu faço esse revolvimento no braço. Essa leira aqui, ela passou do ponto para eu fazer o tombo nela, né? Então o que acontece? O material ele não fica totalmente compostado, ó. Dá para ver que tem folhas secas aqui no meio ainda, tem algumas cascas, vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Tem folhas ainda, a gente consegue ver cascas, certo? Então esse material ele não foi completamente compostado, ele não atingiu ele por completo o tempo suficiente na fase termofílica, né? Então o que acontece? Hoje eu dei o tombo nele, certo? Dá pra ver que tá revolvido aqui, ó, esse material. Eu revolvi ele para oxigenar. Agora aproveitei que choveu essa noite, o material tá úmido, né? Então é necessário também ter umidade para a fase termofílica, porque senão não atinge, né? Não muita umidade, né? Mas o suficiente para que ela aconteça. Então daqui a alguns dias esse material vai esquentar de novo para que a fase termofílica finalmente acabe. E depois que esfria, ele vai estar pronto para eu coletar, peneirar e embalar. Mas também eu posso simplesmente deixar esse material aqui. E o que vai acontecer? Aqui, como ele está, eu revolvi ele e tirei ele da base da leira. Então aqui ele está em contato com a terra. O que vai acontecer? Naturalmente vão vir minhocas, né? Tatuzinho de jardim, gôngolos. E eles vão se alimentando também desse composto e eles vão enriquecendo cada vez mais, esfragmentado. E isso eu vou conseguir peneirar de maneira mais fácil, até melhor, né? Quanto mais tempo demorar para peneirar, mais a gente vai aproveitar mais o material, né? Porque as coisas que nem galhos, folhas que não foram compostadas, elas acabam com o tempo, né, se fragmentando também. Só é importante aqui, que nem aqui no meu caso, né? Eu tô num lugar aberto, né? Então aqui chove. Então só tem que tomar muito cuidado com a questão da chuva, porque senão a gente perde o material, né? Pode chover muito e esse material ser levado com a chuva, com a água, normal. Mas então aqui eu não posso deixar tanto tempo aqui para não perder esse material, certo? Então assim que eu puder eu já retiro ele daqui, já peneiro, distribuo para os clientes, né? Aquelas pessoas que assinam a coleta do resíduo, eu entrego um pacote todo mês. E também tento vender esse material. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês também, ó. Tô abastecendo novamente a leira, né? Aqui eu faço abastecimento 3 vezes na semana. Então eu coleto, né? E venho aqui para a fazenda 3 vezes na semana para abastecer a leira. E vou abastecendo. E ela vai crescendo, ó. Cada dia ela aumenta mais o tamanho. E é isso. E uma coisa que é interessante a gente observar aqui também é que, diferente de um aterro, de um lixão, né, que quando a gente visita um aterro, um lixão aí, a gente consegue ver em torno, né, desse local muitos urubus, né, o cheiro forte, e aqui não tem esse problema, tá? Na compostagem a gente tenta controlar. Óbvio que pela quantidade hoje que a gente trata, acaba acontecendo de um dia ou outro tá com um cheiro, mas é cheiro de matéria orgânica em decomposição, então acaba acontecendo. Mas a gente usa bastante pó de serra, tá vendo, ó, para que isso não aconteça, né? Quando tem um cheiro muito forte na compostagem, quer dizer que alguma coisa tá errado. Então, no começo, quando eu comecei, né, eu fui aprendendo, né, tô aprendendo ainda, né, porque a compostagem é isso, né, a gente vai aprendendo, vendo modos mais fáceis da gente trabalhar, tentar facilitar o processo e tornar uma coisa mais agradável cada dia, né? E a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? E no começo eu errei, eu não colocava pó de serra suficiente, não cobria da maneira adequada, então acontecia de vir moscas, né? E quando as moscas vêm, elas botam os ovinhos ali no resíduo, onde vai proliferar larvas, né? Bigatos. E esse bigato ele tem um fedor muito forte, né? Fede carniça mesmo, né? Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então sempre quando tiver um cheiro muito forte, um odor,
é porque tem alguma coisa errada. Então é muito bom sempre ver a questão da umidade, né? Se estiver chovendo muito, né, e o lugar for descoberto, tem que sempre cobrir com bastante capim seco, tá? Depois que acaba o abastecimento, cobre com bastante capim seco. Durante o abastecimento, misture bem, né, o pó de serra com o resíduo. Utilize bastante pó de serra, né? Geralmente o ideal é que você use 50-50, né? Se você colocou 2 sacos de resíduo, coloque 2 sacos de pó de serra ou de matéria seca, tá? Porque aí você não vai ter problema, esses problemas que eu tive no começo. E aqui, enfim, como eu estava dizendo, né, que nos lixões a gente observa urubus, aqui em volta da leira eu observo várias aves, né? A gente vê que as aves vêm comer os bichinhos, né, que acabam se proliferando aqui, né, os tatuzinhos, os gôngolos, as minhocas, e a gente consegue observar essas aves se alimentando desses bichinhos. Então é bem legal, mostra a diferença, né, que o urubu é um animal que é indesejado, né, que mostra que tem carniça no local, e já essas aves mostram a diversidade, né, do nosso composto, do nosso tratamento aqui. Então a gente vê aqui sabiá do campo, João de Barro, várias outras espécies que eu não vou saber ao certo, né, o nome, mas tem a noivinha branca, alguma coisa assim, suirerê. Eu vou tentar filmar para vocês. Ó, ali mesmo, ó. Acho que é suirerê que chama. Se vocês souberem o nome, comenta aí. Eu não tenho certeza. Eu gosto de observar as aves, mas não sou especialista, né? Tá vendo? Eles vêm aqui, ó, vêm comer os bichinhos. Ó, aqui tem mais um voando, ó. Eu não sei qual que é esse, que também tá direto aqui comendo os bichinhos. O João de Barro tá aqui, ó. E eles sempre ficam aqui em volta, ó, em torno da compostagem, que eles vêm comer os bichinhos aqui. É uma riqueza isso fenomenal. O João de Barro, ó, bem próximo à leira, ó. Coisa linda. Então a compostagem é isso, ó, é biodiversidade. A gente consegue ter uma relação legal com a natureza, né? E fornecer alimento aqui, ó, porque os bichinhos que vêm, né, comer o adubo depois que ele esfria, né, depois que ele sai da fase termofílica, ele serve de alimento aí para as aves. Olha que legal. Isso mostra a diversidade de vida que tem no tratamento do nosso resíduo através da compostagem, né? Então lá no lixão causa todos aqueles problemas, um fedor, atrai urubu. Aqui não, aqui a vida ela prolifera no nosso composto. Isso é muito bonito de ver. E eu espero que vocês façam aí na cidade de vocês, nas suas casas, façam a compostagem que vocês vão ver como a vida ela prospera muito através da compostagem, tá? Né, várias espécies começam a estar ao nosso entorno depois que a compostagem entra na nossa vida. Então é isso. Façam compostagem. Se você gostou desse vídeo aqui, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal.